Graça e paz, igreja, vamos iniciar mais um culto nesse domingo maravilhoso, na presença de Deus. Temos que louvar a Deus com alegria, buscar a Deus com coração grato, cheio de amor. Oferte esse tempo a Deus, oferte o melhor da sua vida, que é o ar que se respira, esse minuto que você está aí ouvindo, né, a pregação, ouvindo a palavra de Deus. Então, que esse momento seja o melhor. E eu quero deixar aqui Salmo 84:10, que diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Irmãos, esse minuto aqui, vale mais do que 1000 horas em outro lugar. É o melhor lugar para você estar. É o melhor momento da semana, é estar aqui, né, na presença de Deus. Então vamos cultuar de todo o nosso coração e que o nosso louvor, nossa adoração, nossa oração chegue ao trono de Deus como aroma suave e agradável. Amém? Vamos orar para iniciar o nosso culto? Pai, em nome de Jesus, te damos graça, bendizemos o teu nome, queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o grande eu sou. Ó Senhor, seja adorado nesse dia, Pai, que o nosso louvor suba a Ti, Pai, como aroma suave e agradável na Tua presença. Ó Senhor, que nós possamos, Pai, Pai, sendo recebidas por Ti. Abençoa, Senhor, a cada coração. Toca, Pai, em cada coração para receber a Tua palavra. Abre o entendimento, Senhor, e que a Tua palavra flua, Pai, nas nossas vidas e gere frutos, que nós saiamos daqui diferentes. Em nome de Jesus, consagramos essa manhã, esse domingo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Tu és
da paz que ressuscitou, venceu na cruz, trazendo vida, paz e libertação. És o alfa e o ômega, princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver. Tu és meu Deus de paz, quero viver. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Ele é a luz do mundo, a luz das nossas vidas, da nossa salvação. A quem temeremos? Aleluia, Senhor. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo
nesse tempo, o Senhor continua sendo nosso Deus, aquele que nos guarda, aquele que nos livra de todo mal, aquele que está presente, Pai, aquele que sempre está conosco, Pai, aquele que jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Aleluia, te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Amém. Continue adorando ao Senhor, porque o louvor, a adoração quebra algemas, desfaz amarras. Mas até terremoto acontecia ali, como Paulo e Silas, quando eles estavam ali na prisão. Continue louvando ao Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito e verdade, te adoramos. Paz do Senhor a todos, amém? Pastor Daniel aqui mais uma vez. Hoje eu vou estar trazendo a palavra. Eu queria dizer para os irmãos que esses dias, apesar de nossa rotina ter mudado bastante, nós continuamos nos preparando o culto com carinho,
os louvores com carinho, a edição do culto, a pregação com carinho, dá um pouquinho de trabalho, mas nós estamos oferecendo parte do nosso dia para poder estar servindo a Deus, para poder estar ministrando palavras, gravando louvores, realizar o nosso culto de louvor e adoração a Deus, para que não seja apenas um assistir um culto, mas para que os irmãos prestem culto juntamente conosco, para o nome de Deus ser glorificado através das nossas vidas. Amém, irmãos? Nunca deixe de adorar, nunca deixe de louvar ao nome do Senhor, com sua vida, com seu tempo, com tudo que você é. Amém? Hoje eu gostaria de estar trazendo uma palavra, gostaria de ler com os irmãos aqui a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. É uma história bem conhecida dos irmãos. Toda criança na escola dominical ouve falar dessa história, né? A história de Sansão. E diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém, irmãos? Uma história bem conhecida dos irmãos. Amém? Eu gosto de dizer que essa história é uma história que tinha tudo para dar certo, né? Sansão tinha a faca, o queijo, o pão, o presunto, só faltava juntar tudo e fazer um sanduíche, né? Ele tinha tudo o que era preciso para ser lembrado como um grande homem de Deus. Mas quando a gente lembra de Sansão, a gente não lembra dele por ele ter exercido com dedicação, zelo e amor seu ministério, mas a gente lembra dele muitas vezes a falta de zelo que ele teve na vida dele, a falta de cuidado com as coisas de Deus, com o propósito de Deus na vida dele. Nós lemos aqui que ele era nazireu desde o ventre da mãe dele, né? O que é nazireu? Lá em Números capítulo 6, explica sobre o voto do nazireado, né? É uma consagração, irmãos. Uma pessoa consagrada, separada desde o ventre. Era um voto ali que as pessoas faziam, raspavam a sua cabeça e daquele momento em diante o cabelo começava a crescer, não podia tocar em defuntos, animais mortos, nada morto, e também não podia consumir nada relacionado ali ao fruto da vide, da uva, né? Então tinham todos esses votos. E a partir do momento que a pessoa quebrava um voto, né, ele raspava o cabelo, deixaria o cabelo crescer. Mas a partir do momento que ele quebrava um voto, ele tinha que raspar o cabelo de novo e começar tudo de novo. Né? Um voto de separação. Separação, vamos entender como santidade, consagração a Deus. Né? Então, Sansão, ao longo da vida dele, se a gente for continuar lendo ali a história dele, a gente vê que ele teve um chamado desde o ventre da mãe dele, a mãe dele estéril, ali, Deus mais uma vez, né, dando para o povo a chance de voltar a fazer o que era certo, né? A gente começar a ler o livro de Juízes ali, a gente vai ver várias vezes. Ali, depois de Josué, né? Assim que acabou Josué ali, Josué termina o livro dele falando assim: olha, não sei o que vocês vão fazer, falando para o povo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês vão fazer o quê? Aí o povo fala: não, nós vamos servir ao Senhor também, tal. Só que aí começa o livro de Juízes falando assim: e o povo fez o que era mal diante aos olhos do Senhor, né? E isso várias vezes: e o povo fez o que era mal, e o povo fez o que era mal. E chegamos em Juízes 13, no livro de Juízes capítulo 13, começando falando que o povo fez o que era mal, o povo fez o que era errado aos olhos do Senhor. E não que Deus castigou o povo, mas se você não está sob bênção, meu irmão, quero te dizer que, infelizmente, você está sob maldição. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou é bênção, ou é maldição. E a partir do momento que você faz o que é mal diante de Deus,
infelizmente você não está debaixo da bênção do Senhor. Então, logo, amém? Raciocínio lógico aí, irmãos. Então, o povo fez o que era mal. E Deus ali, ó, fez um milagre, pegou uma mulher estéril, fez um milagre acontecer, ela seria abençoada, ali ia nascer um rapaz que através da vida dele, Deus começaria a livrar Israel do poder dos filisteus, como nós lemos no versículo 5. E Sansão cresceu e foi tendo algumas experiências com Deus. Ele quis se relacionar com os filisteus, quis ali casar com uma mulher da origem dos filisteus, né? O povo de Israel tinha uma vedação clara, falando que não era para eles fazer isso, mas Sansão queria, né? Sansão queria, e ele foi atrás, e ali ele tem uma experiência muito negativa, né? Aquilo que os filisteus ofereceram para ele, depois eles passaram a perna nele, enrolaram ele, deram uma rasteira nele. E ali ele foi frustrado uma vez, foi frustrado 2 vezes, mas ali, se a gente continuar lendo, tem um versículo que fala que tem um momento ali onde o Espírito de Deus enche Sansão, e Sansão, cheio do Espírito de Deus, ele consegue dar o livramento, mata várias pessoas ali, vários filisteus, e ele tem uma experiência com o poder de Deus. E Sansão fez grandes coisas, grandes feitos físicos, ali cheio do poder de Deus. O poder de Deus vinha encher ele, e Sansão ali era o super-homem daquela época, né? Não tinha criptonita que desse jeito. Mas lembrando, Sansão tinha os votos. Sansão, ele era uma pessoa separada. Sansão tinha uma missão. Tinha tudo para dar certo essa história. Missão, dom, chamado. Mas Sansão, muitas vezes ele olhava para as próprias necessidades dele, né? Para os próprios desejos dele. E nós, irmãos? E nós? E a nossa vida? Nós temos chamado. Você foi chamado, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe também. Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. Como é que está esse plano? Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Você está agindo da maneira que Deus quer que você haja, ou você está agindo da maneira que você quer agir? Às vezes pela maneira mais... buscando as soluções mais fáceis, as soluções menos listas, as soluções mais prazerosas, mas que muitas vezes vão de encontro àquilo que é vontade de Deus. E nós fazemos aquilo que é mal diante do Senhor. Será que nós estamos vivendo dessa maneira? Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Inclusive essa situação que nós estamos vivendo. Eu vejo que essa situação que nós estamos vivendo serviu para nos mostrar, serviu para nos acordar, para nós nos importarmos com aquilo que realmente é importante. Quem imaginou que em 2020 nós estaremos vivendo desse jeito? Hoje você não pode sair da rua se não estiver usando máscara, né? Senão você vai ser multado ali e as próprias outras pessoas vão te recriminar. Quem imaginou que ia viver isso? Fez planos para 2020. 2020 eu quero estar saindo de casa só de máscara. 2020 eu quero estar vivendo ali uma situação onde eu não sei como é que vai ser meu dia de amanhã. Não, ninguém fez um plano dessa maneira. Ninguém planejou viver dessa maneira neste momento. Mas todas as coisas cooperam, meus irmãos. Todas as coisas cooperam. E Deus nos deu um sacode. Permitiu que nós levássemos um susto para nós nos lembrarmos do nosso chamado, nos lembrarmos do que é verdadeiramente importante, do que é aquilo que realmente nós temos que nos preocupar. Nós passamos a vida inteira correndo atrás de vento, irmão, vento, atrás de dinheiro, o dólar está lá nas alturas, né? Atrás de aprovações, atrás de realizações profissionais, e deixamos coisas importantes na nossa vida de lado. E hoje eu quero te perguntar, de que serve todas essas coisas no momento de hoje? Se colocar na balança o que tem mais valor, ter saúde, estar protegido, estar seguro, ou ter um carrão, um empregão? Com certeza ter saúde. Isso só Deus pode nos dar, né? Só Deus pode nos dar, e é isso que realmente importa. Lembre-se de quem você é, lembre-se do seu chamado, lembre-se dos votos que você tem com Deus, do propósito de Deus na sua vida, lembre-se. Porque Sansão virava e mexia, ele queria se relacionar com aquele povo que não era para ele se relacionar. Ele era
separado, desde o ventre, nazireu, separado, santificado, consagrado. Mas ele queria se misturar, queria ali se envolver com o povo que era pagão, o povo que fazia coisas erradas diante dos olhos do Senhor. E Sansão permitiu que pequenas coisinhas, pequenas situações, fossem fazendo com que ele quebrasse os votos dele, um a um, até chegar naquele voto lá, né, do cabelo, que ele contou para Dalila como é que era o segredo da força dele. Ali foi o último, né? E ali ele perdeu todas as forças porque Dalila armou uma cilada para ele. Irmãos, no final da década de 60, lá nos Estados Unidos, lá no estado da Califórnia, eles fizeram um experimento social. E eles fizeram o seguinte: eles pegaram 2 carros do mesmo modelo, da mesma cor, mesmo ano, os carros eram iguais, 2 carros iguais. E pegaram esses carros e colocaram em pontos diferentes da cidade, certo? Pegaram um carro e levaram para uma zona, uma cidade pobre, uma cidade ali onde tinha um alto índice de violência, um bairro, né, aliás, e deixaram lá esse carro. E o mesmo carro levaram para uma cidade de alto padrão, rico, tal, deixou lá. Aí o que aconteceu? Passou-se pouco tempo, o carro que ficou ali abandonado no bairro mais pobre, ele foi depenado, destruído muito rápido, né? Muito rápido ali. As pessoas levavam tudo que podiam, levavam do carro. E o carro ficou lá, beleza. E na cidade, no bairro que era mais rico? Bom, no bairro que era mais rico, ninguém mexeu no carro, né? Ninguém mexeu, ok. Isso assim eles já esperavam, né? Mas o experimento tinha uma segunda fase. A segunda fase do experimento era a seguinte: quebrar as janelas do carro, né? Quebrava uma janela do carro e deixava lá ver o que acontecia. Então eles foram lá e quebraram a janela do carro. E o mesmo carro, deixaram ele lá com uma janela quebrada. E de maneira impressionante, depois que quebraram a janela do carro foi depenado do mesmo jeito, igual lá naquele bairro pobre. E isso ficou conhecido como a teoria das janelas quebradas. Ou seja, a partir do momento que uma coisa que era para estar perfeita tem um defeito, tem uma janela quebrada, algo, né, uma coisinha está fora do lugar, as outras pessoas vão depredar, vão ali. Quando o carro estava perfeito, ninguém mexeu. Mas a partir do momento que quebraram a janela, ali eu posso, porque ali já está mexido, ali eu vou lá, vou pegar o que der lá, porque alguém já fez isso antes, alguém já mexeu antes, alguém largou isso aqui está largado. E uma coisa que está largada fica mais fácil, né? Não tem dono. E eu quero dizer, meus irmãos, que na nossa vida isso funciona da mesma maneira. A partir do momento que a gente deixa situações na nossa vida, janelas quebradas na nossa vida, permanecerem, a gente não vai lá e repara, as coisas vão piorando. Um abismo vai chamando o outro. Sansão deixou pequenas janelas quebradas na vida dele. Foi ali, não era para ele tocar em animais mortos. O voto dele, o que ele fez? Viu ali um leão, ele matou o leão, né? Quando ele voltou ali, olhou pro leão, viu que no leão tinha o quê? Mel. Ele tinha um voto. Ele olhou pro mel ali, tem um voto, mas o mel é tão doce, né? Poxa, eu tenho um voto, mas aqui tem mel. Vou deixar passar essa oportunidade? Não vou. Caiu, né? Quebrou um voto, quebrou uma janelinha. Pá. E Sansão não se consertou. Outra janelinha. Pá. Não consertou a janela. Deixou quebrada. E a última janela ali foi Dalila, né? Quebrou a janela. E na nossa vida, meus irmãos, quantas janelas quebradas muitas vezes nós deixamos passar e as coisas vão só piorando. Quebra uma janela, uma coisinha, um pecadinho, uma situaçãozinha que a gente não se dá conta. E pequenas coisinhas vão se juntando uma à outra. Quando a gente vê, aquelas pequenas coisinhas viraram um problemão enorme. Mas eu queria te dizer, meu irmão, não desanima, que Deus ainda pode dar jeito nessa solução. Amém? Você não precisa consertar tudo isso sozinho. Não. Humanamente é impossível viver sem pecar. Mas a partir do momento onde nós nos relacionamos com o Senhor, a
partir do momento onde nós nos relacionamos com o Espírito Santo, Ele nos capacita a viver uma vida de santidade. E o poder do pecado, o jugo do pecado que estava sobre a sua vida, você vai ter poder para vencer isso. Mas isso é somente através de um relacionamento, uma vida com Deus. Não pense que é possível viver dessa maneira, viver em santidade, viver uma vida onde você não se arrepende. Eu estava falando para os jovens semana passada, no nosso culto de jovens, que eu já vi pessoas que se arrependeram de ter gastado a vida inteira para ter sucesso profissional. O cara chega no topo da carreira dele e fala, ó, trocaria isso aqui tudo por mais tempo com a minha família. Já vi isso, vai acontecer várias vezes. Pessoas que lutaram, correram, conquistaram coisas e chegaram no final da vida e falaram, olha, isso aqui não significa nada. Me arrependo. Mas eu nunca vi uma pessoa que viveu a vida dela com Deus, chegar no final da vida dela e olhar para trás e falar, olha, eu me arrependo de ter vivido a minha vida inteira para Deus. Eu nunca vi isso. E nem vou ver. Sabe por quê? Porque essa é a melhor escolha que você pode fazer. Viva com Deus e viva sem arrependimentos. Entregue a sua vida para Deus. Entregue a sua família para Deus e viva sem arrependimentos. Vão existir momentos difíceis? Vão. Não, isso não é um atestado de vitória que agora você vai viver com medo do bom e do melhor, vai viver só no carrão, empregão e tal, e tal, e tal. Não. Mas significa que você vai ter paz em todos os momentos. Ainda que você esteja passando no meio do furacão, ainda que o vento esteja batendo na sua porta, ainda que a tempestade esteja batendo na sua porta, você tem uma paz que ultrapassa, transcende todo entendimento. Isso só o Senhor pode nos dar. Eu quero te falar nessa manhã, às vezes você está com uma janela quebrada na sua vida com Deus. E já é hora de consertar, irmãos. Se você deixar isso do jeito que está, as coisas vão só piorar. Talvez essa janela quebrada esteja na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Vamos consertar? Vamos consertar? E talvez essa janela esteja quebrada na sua vida, no seu chamado, na sua vida ministerial. Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus quer realizar uma grande obra através de você. Mas essa janelinha quebrada é o começo de uma... Vamos consertar, irmãos. Deus quer que você seja aquilo que Ele planejou para você. Deus quer que você seja aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Amém? Sonhou no sentido de deu um chamado, objetivo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por este culto, Pai, graças te damos por essa palavra. Pai, que nós possamos aprender com o exemplo de Sansão, Pai. Ele tinha tudo, Pai, para ter sido um dos maiores profetas, um dos maiores juízes daquele tempo, Senhor. Mas ele deixou com que pequenas coisinhas minassem, Pai, a vida dele, a vida espiritual dele. E isso teve consequências, Pai, em todas as outras áreas da vida de Sansão. Pai, que nós possamos ser homens e mulheres sábias, que possam aprender, Pai, com esse erro, possam aprender com esse testemunho, Pai, de que é melhor, Pai, fazer a Tua vontade, é melhor estar junto do Senhor, do que simplesmente, Pai, seguir o desejo do coração, Pai, se entregar a paixões humanas, quebrar nossos votos, quebrar, Pai, os nossos votos de santidade, quebrar a nossa comunhão contigo, em troca, Pai, de coisas que são momentâneas, Pai. Que nós possamos, Pai, vencer toda a tentação, que nós possamos vencer, Pai, toda situação que chegue até nós, Pai, que nós possamos prosperar em fé, que nós possamos permanecer cada vez mais firmes, no nome de Jesus, é o que eu te peço, te agradeço desde já, amém? Amém, irmãos, Deus abençoe. Saudações, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Eu quero deixar uma passagem pequena que fala aqui em Êxodo 35, do versículo 4. Pois Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor. Amém? É uma passagem que fala sobre as ofertas que foram levadas ao tabernáculo como ordenança do Senhor.
A gente também sabe que o dízimo e a oferta é uma ordem, né, que o Senhor passou para os seus filhos e tem um propósito, assim como as ofertas. Também tinha um propósito ali nessa passagem que era para o tabernáculo, né? Então, o propósito das ofertas é ajudar os órfãos, as viúvas, manter a obra do Senhor, né, com as coisas que também é necessária nessa terra. Então, eu quero convidar você a ofertar ao Senhor, amém? A trazer os seus dízimos e suas ofertas. Seu dízimo e suas ofertas não é para os seus pastores, não é para enriquecimento de ninguém, mas é para que a obra do Senhor se mantenha firme, amém? Para que a gente possa ajudar outras pessoas, para que a gente possa fazer a obra do Senhor de forma grandiosa e que exalte o nome dele. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, te louvamos e agradecemos por toda, Senhor, a Tua graça. Ó Deus, que os Teus filhos de coração voluntário, ó Deus, que os Teus filhos, Senhor, de forma graciosa, Pai, traga, Senhor, os dízimos e as ofertas à Tua casa, que é para mantimento da Tua obra. Deus, nós Te louvamos e agradecemos por cada um que dizima e oferta. Ó Deus, em nome de Jesus, continua abençoando essas vidas. E aqueles que ainda não fazem, Deus, abre o coração e a mente deles, para que eles possam enxergar o propósito da Tua obra. É isso que eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Quem fala é Pastor Rodolfo. E neste momento desse culto maravilhoso, eu gostaria que nós entrássemos agora em oração, em petição, para buscarmos a presença do Senhor em humildade, para que o Senhor abençoe as nossas famílias, guarde e proteja as nossas casas e também a nossa nação, o nosso país. Amém. Santo Deus e Pai, nós chegamos diante da Tua presença, sabendo que somos miseráveis, que somos falhos, mas o Senhor é misericordioso, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor alcance as nossas casas, Pai. Cada parente, restaura os papéis, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, Pai. Que em nome de Jesus, que o Senhor coloque e honre os anciãos das nossas casas, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor esteja no meio dos nossos lares, porque nós reconhecemos que só o Senhor pode dar capacidade para cada membro da casa tenha sabedoria de cumprir o seu papel e amar a cada um. Pai, nós te pedimos também, humildemente, diante da Tua presença, por este país, pelo Brasil, pelas autoridades, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor freie as nossas línguas para falar mal das autoridades em qualquer nível, seja no poder executivo, legislativo ou judiciário, que nós possamos sim pedir que o Senhor venha com a sua soberana luz, Pai, dê sabedoria a cada um. Nós precisamos, Pai, para que haja paz nessa terra. Que esse tempo, Pai, de aflição, que dessa pandemia que tem assolado o mundo, o Senhor fortaleça a nossa fé. Nós sabemos que foi sob a sua permissão que essa pandemia se espalhou dessa forma. Mas quando o Senhor vem para sarar as nações, nós te pedimos que o Senhor nos use com fé, para que cada membro dessa igreja, Pai, da igreja do Senhor Jesus, seja protegido, como também todas as famílias da terra. É o que nós te pedimos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, Pastor Michael. É com alegria que nós cultuamos a Deus nesta manhã. E eu sei que a palavra tocou o seu coração. Então não perca aquilo que Deus te deu. Vamos receber a oração apostólica.
Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em vós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Semana de vitória em Cristo Jesus. Lembrando que todos os dias temos Santidade Today. Unja os umbrais das portas da sua casa, como símbolo de guarda do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.